Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos alunos aí que estão nessa batalha aí do aprendizado do nosso curso de informática avançada. Estamos aí na nossa aula 04 e eu sou o professor Thiago Bianec para explicar para vocês como é que utiliza esse software de planilha eletrônica. Então vamos dar início aí sem mais delongas aí a nossa videoaula de número 04 que começa a partir de agora. É isso aí, vamos dar continuidade, vamos clicar aqui no nosso slide. Hoje nós vamos tratar de funções. Como é um curso de informática avançada, eu prometi para todos vocês que iria também relembrar o curso de informática básica para que você não fique voando em certos assuntos. Creio que você não vai se desesperar também quando a gente falar em algum assunto, por exemplo, usar uma função de soma. Professor, eu não lembro do básico, não lembro como é que faz a função de soma, não lembro como é que faz a função de média. Não tem problema, a gente vai fazer revisões aqui para isso, para que a gente possa entrar de cabeça aí no mundo do Excel avançado. Isso aí vai ser muito útil para você no seu aprendizado. E o curso também é designado exclusivamente para os nossos alunos matarem todas aquelas questões dos concursos públicos. Tanto é que o nosso curso é voltado para esse fim. Nós tentaremos aqui passar nessas 30 videoaulas ou mais, até quem sabe, dependendo das necessidades aí do próprio aluno e do pedido também, né? Não custa nada. Você que está assistindo aí pelo YouTube, a minha videoaula, não custa nada você dar um like e fazer sua pergunta ou seu comentário, certo? Então vamos começar a nossa videoaula sobre funções. Sempre nós carregamos a nossa videoaula de algumas teorias que estão contidas aí na nossa apostila do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, ao qual eu sou professor. Então vamos lá para o conceito de funções. O que diz aqui o nosso conceito? Usando apenas os operadores matemáticos, o usuário certamente já poderia criar planilhas para resolver praticamente todas as tarefas realizadas manualmente e que envolvam cálculos diversos. Mas o Excel vai mais longe. Dispõe de uma série de funções pré-definidas que economizam muito trabalho para o usuário. De forma genérica, uma função consiste em uma série de operações matemáticas que agem sobre valores fornecidos pelo usuário e retorna obrigatoriamente algum resultado. Toda função é composta por um nome, que é sucedido obrigatoriamente por parênteses, dependendo da função. Dentro dos parênteses podem existir argumentos, ou seja, valores ou referências a células e que serão usados pela função para retornar o resultado desta função. Um exemplo é a função soma, que exige como argumentos a especificação da célula inicial e da célula final, separada por dois pontos ou, então, uma série de endereços de células separadas por ponto e vírgula. Essa é a questão dos dois pontos, ponto e vírgula, eu expliquei muito bem para vocês. Eu costumo até chamar os dois pontos de até e de ponto e vírgula e. Ou seja, aí no nosso exemplo nós temos, eu estou pedindo para ele fazer uma soma nos valores da célula A1 até a célula A3. Ou aí nós temos ele está pedindo para fazer uma soma com os valores de referência A1, A6 e A8, certo? Cada função possui uma sintaxe própria, ou seja, espera-se que os seus argumentos sejam especificados em uma ordem determinada. E se isso não ocorrer, haverá um erro que faz com que o resultado não seja produzido ou uma mensagem de advertência seja exibida. Então, creio que você entendeu todo esse conteúdo teórico. É o seguinte, para você começar a escrever uma função, lembre-se sempre que você tem que chamar essa função, você tem que invocar essa função utilizando aí o sinal de igualdade. Então, depois do sinal de igualdade, aí que vem o nome dessa função. Nesse caso aqui é uma função de soma. E depois do nome da função vem o parênteses. Obrigatoriamente tem que ter o parênteses. Tendo ou não argumentos, você vai ter que ter o parênteses, porque tem algumas funções que você vai colocar os parênteses sem nada dentro, certo? Então, aqui, obrigatoriamente, sinal de igualdade, nome da função, abre o parênteses e coloca os critérios, e depois você fecha e aperta o Enter, que ele vai produzir um resultado dependendo dos valores que você tenha nas suas células. Então, vamos adiante aqui.
Vamos começar com as nossas primeiras funções. Eu vou tentar fazer dessa forma. Vou tentar explicar as funções por grupos. Então, nós vamos no primeiro grupo de funções, funções matemáticas e trigonométricas. Mas antes de entrar aí de cabeça nessas funções matemáticas e trigonométricas, que são muitas funções, creio que não vai dar tempo de eu explicar todas essas funções matemáticas para você, mas eu vou dar uma bela dica de como você aprender a utilizar todas as funções do Excel no seu computador. Se você não tem alguém para ficar ali falando aí no seu ouvido, como eu estou falando agora nesse momento, para ele estar ali explicando aí, mastigadinho, cada função dessa, você vai ter uma grande ajuda no seu Microsoft Excel. Então, vamos para a prática e vamos deixar de falação. Pronto, eu estou aqui com a minha tela do Excel aberta. Onde é que eu encontro as minhas funções? As minhas funções eu encontro aqui na guia Fórmulas. Notem que aqui eu tenho várias funções, incluindo aí o nosso assistente de função que eu já mostrei para vocês aí em alguma videoaula passada. Creio que eu tenha mostrado como utilizar esse assistente. E aqui nós temos a nossa biblioteca de funções, que tem as funções de seus vários tipos aqui, determinados tipos. Nós temos funções matemáticas e trigonométricas, aqui pesquisa e referência, de data e hora, de texto, funções lógicas e funções financeiras. E aqui nós temos as funções que nós usamos recentemente. Se você quiser mais funções, temos aqui funções de estatística, funções de engenharia, funções de cubo, funções de informações, funções de compatibilidade. Nós vamos começar com as nossas funções de matemática e trigonometria. Antes de você utilizar uma função, você tem que entender como ela funciona. Por isso, nós temos a sintaxe, que é como você escreve a função. São os critérios ordenados aí de uma forma que essa função venha a funcionar, senão ela vai retornar um erro. Porque as funções não são tão fáceis como a função de soma e de média. Para você que já fez o básico, para você que tem lembranças dessas funções, todas as funções não são tão fáceis dessa forma. Algumas funções têm muitos argumentos, muitos critérios que você tem que analisar um a um. Então, para isso, eu vou chamar aí alguém para nos ajudar. E ninguém melhor do que o próprio Excel para dizer o uso dessas funções. Clicando aqui nesse botãozinho, ajuda do Microsoft Excel, aí tem aí entre parênteses F1, que é a tecla que eu posso pressionar para chamar ajuda. Vamos clicar aqui. Notem que abriu aí a ajuda do Excel. Excel ajuda e instruções. Como nós vamos trabalhar com funções matemática e trigonometria, vamos vir aqui digitar funções e apertar o Enter. Aqui nós temos lista de funções de planilha por categoria. Vamos ver por categoria. Notem aqui que eu tenho as funções de compatibilidade, de cubo, de banco de dados, de data e hora, de engenharia, financeiras, estatística, etc. Vamos nas funções de matemática e trigonometria. Nós temos várias funções, vou dar uma aumentada aqui para a gente ter uma visão mais ampla. Nós temos várias funções aqui do Excel, as funções disponíveis. Essas são as funções que nós vamos trabalhar hoje, funções matemáticas e trigonométricas. Para você que tem um conhecimento a mais de matemática, para você que está fazendo faculdade, para você que está no ensino médio fazendo seus trabalhos de aula, praticamente quase todos os recursos matemáticos aí de cálculos você encontra aqui. Até cálculo de matrizes, de fatorial, de seno, cosseno, tangente. Você encontra aqui no Excel. Você pode utilizar. Mas aí você se pergunta, eu tenho essas funções, mas eu não sei como utilizar elas. Como é que eu vou aprender a utilizar elas? Será que eu vou ter que pesquisar na internet toda vez? E se a minha internet cair, se der algum problema com a minha internet, eu tiver necessidade urgente de fazer uma planilha que tenha que usar determinada função? Muito simples, é só você utilizar aqui a ajuda do Excel. Vamos utilizar a nossa primeira função que nós vamos trabalhar, que é a função soma. Notem que aqui tem muita coisa interessante: potência, piso preciso, quociente, radianos, raiz, seno hiperbólico, sinal, soma do quadrado, somar produto, soma-se, soma. O que diz aqui que a soma faz? Soma seus argumentos. Então, vamos clicar aqui em cima da função soma.
que ele aí vai me dar um pequeno artigo que diz o seguinte: este artigo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função soma no Microsoft Excel. Então, nós temos a descrição da função soma. A função soma soma todos os números que você especifica como argumentos. Cada argumento pode ser um intervalo, uma referência de célula, uma matriz, uma constante, uma fórmula ou o resultado de outra função. Falando aqui em constante, tem palavras que você pode não entender, mas eu tenho tentado explicar tudo direitinho para você. O que são constantes, o que são variáveis. Creio que você deve lembrar das videoaulas passadas. Se você prestou atenção, você lembra muito bem que são constantes. O resultado de outra função. Por exemplo, nós temos aí soma A1, dois pontos, A5, que diz o seguinte: soma todos os números contidos na célula A1, A, A5. Um outro exemplo, soma A1, A3 e A5. Soma os números contidos na célula A1, A3 e A5. Certo? Lembrando aí que dois pontos significa até, que é um intervalo de células selecionadas, onde eu vou especificar aqui a célula inicial e a célula final deste intervalo. E aqui ele está mostrando com vírgula, mas é ponto e vírgula, tá? Então, A1, A3 e A5. Aqui nós temos a sintaxe. Sintaxe é isso aqui, ó. Vai mostrar aqui o nome da função, que é a função soma. Aqui nós temos número 1, número 2 e assim por diante. Ou seja, por que o número 2 ele está entre chaves? Todos os critérios dentro de uma função que você vê na sintaxe que está entre chaves são argumentos opcionais. Opcionais é que você tem a opção de escolher se quer colocar ou não quer colocar. Os que estiverem na sintaxe sem essas chaves, isso significa que é obrigatório. Notem embaixo tem a explicação. A sintaxe da função soma tem os seguintes argumentos. Número 1 é obrigatório. O primeiro argumento numérico que você deseja somar. O número 2 é opcional. São argumentos de número de 2 a 255 que você deseja somar. Aqui nós temos alguns comentários. Se um argumento for uma matriz ou uma referência, somente os números dessa matriz ou referência serão usados. Células vazias, valores lógicos, texto ou valores de erro da matriz ou referência são ignorados. Se algum argumento for um valor de erro ou texto que não possa ser traduzido em números, o Excel exibirá então um erro. Aqui nós temos um exemplo. Talvez seja mais fácil entender o exemplo se você copiá-lo numa planilha em branco. Notem que aqui eu tenho aí esse exemplo aqui retorna o resultado. Por exemplo, fórmula. Soma 3 e 2. Ele vai fazer a soma do 3 e 2 que vai retornar o 5. Soma 5, entre aspas, ponto e vírgula, 15 e verdadeiro. Nós temos aqui três critérios aqui. Soma 5, 15 e 1. O valor do texto 5 é traduzido primeiro em número e o valor lógico verdadeiro é traduzido primeiro no número 1. Ele identifica o verdadeiro como 1 e o 5 que está entre aspas. Lembre-se que tudo que está entre aspas a gente considera como texto. Mas aqui o Excel ele já faz a conversão desse 5 que estava em texto para número. Certo? Então vamos aí fechar aqui. Minimizar essa ajuda do Excel e vamos partir aqui para a prática. Bom, para partir para a prática, nós vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Vamos tentar construir uma tabela de notas de alunos para que a gente possa fazer soma de notas. Certo? Então, vamos lá. Vou construindo aqui falando para você. Lembre-se sempre que eu faço dessa forma, para você fixar aí como se constrói uma tabela e para você ver o passo a passo da construção dessa tabela. Tabela de notas de alunos. Vou colocar o número aqui, eu sempre gosto de colocar essas referências. Número, aluno. Vamos colocar aqui Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet. Aqui nós temos a soma das notas. Só isso por enquanto. Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Notem que eu priorizo aí a digitação dos dados antes da formatação, que é para que a gente não possa perder tanto tempo com a formatação e depois esqueça de colocar os dados. Aí eu já vou ter uma ideia de quantas linhas eu vou precisar, para depois não ter que estar mexendo na formatação. Então vamos colocar aqui, João
Maria, Pedro, Paulo, Joaquim, Ana Júlia, Mariana, Paulinha, Juca, José, Américo e Leonel. Certo, já digitei aqui, mas só que eu cometi um erro aqui, né? Coloquei no número o nome do aluno, mas não tem problema nenhum. Isso a gente pode corrigir simplesmente selecionando esses números e arrastando aqui em qualquer lugar menos aqui, nessa alça de preenchimento. Eu vou arrastar aqui e vou arrastar para essa célula e pronto, tudo é resolvido. Aqui nós vamos colocar o número. Vamos começar sempre com o número 1 e aqui eu posso puxar a alça de preenchimento. Notem que ele está acrescentando o número 1 a todos. Se eu pressionar a tecla Ctrl, ele vai fazer um incremento de 1 em 1. Certo? Então, vamos ajustar, fazer os ajustes, também aqui os ajustes dos nossos alunos. Essas fórmulas de nota, eu vou pegar o valor maior aqui, que é PowerPoint. Vou calcular ali a altura, a largura, aliás, é 12,13. Vamos colocar em 13. Então, vou colocar todas essas colunas com largura 13. Clicando aqui, selecionando todas elas. Vou lembrar de explicar direitinho. Clicar com o botão direito, largura da coluna. Largura 13. E todas vão ficar aí do mesmo tamanho. Esse aqui eu posso fazer o seguinte nessa célula. Eu posso colocar uma quebra de texto automática. Página inicial, quebrar texto automaticamente, ele já ajusta aqui. Mas aqui eu quero fazer um outro ajuste, já que aqui estão minhas notas. Vou usar uma mesclagem, vou fazer uma modificação. Vou inserir uma linha aqui acima. Vou fazer mesclagens agora. Aqui. Vou mesclar essas aqui não vou mesclar. Essas aqui vou mesclar. E vou mesclar essas células aqui. Porque eu vou escrever aqui em cima. Notas dos módulos. Certo? Vou fazer o alinhamento aqui, tanto centralizado no sentido de alinhamento no meio. E alinhamento aqui também centralizado do texto. Vou colocar um negrito para dar um destaque. Agora vou preencher com bordas, todas as bordas. Vou colocar um destaque na minha tabela aqui, colocando uma borda superior mais espessa aqui, outra borda superior espessa aqui, para separar esses dados. A nota dos módulos também vou separar. Borda superior espessa. E aluno também vou dar uma separadinha. Borda superior espessa, borda superior espessa. Pronto. Agora nós vamos inserir as notas dos nossos alunos. Lembre que antes de inserir, eu vou fazer o seguinte. Vou formatar esse formato de número clicando aqui, ó, formatar células. Como eu já selecionei, para escolher aqui o formato de número. Como nós estamos tratando de notas, como eu falei em outra videoaula passada, vou deixar só uma casa decimal. Pronto, vamos fazer ele ficar centralizado e ao meio. Então, à medida que eu vou inserindo essas notas aqui, já vão entrando aí com essas configurações que eu já deixei aqui. Vamos inserir as notas 9, 8, 5, 5 e 6. 6, 8, 7, 9, 9. 10, 10, 9, 6, 2. 2, 5, 6, 2 e 3. 10, 10, 8, 9, 9. 9, 9, 9, 9, 9. 7, 8, 9, 10 e 9. 8, 7, 5, 6 e 2. 10, 8, 7, 7 e 7. 6, 6, 6, 6 e 10. 5, 2, 3, 10 e 10. 9, 9, 9, 5 e 6. Certo. Acabamos de construir uma planilha.
Vamos fazer outros ajustes aqui também. Vamos colocar negrito, aumentar um pouquinho essa fonte para dar um destaque a mais. Vamos colocar uma corzinha aqui em cima. Ficou melhor agora. Então vamos utilizar, aqui que nós vamos fazer a utilização da função soma. Então nós faremos o seguinte. Vou chamar primeiramente a função com o sinal de igualdade. Aí eu irei digitar soma. Notem que à medida que eu vou digitando aqui, ele vai mostrando, fazendo uma filtragem de todas as funções que eu tenho aqui. Soma. Abri o parênteses, dei 2 cliques, ele já organizou para mim. Agora ele pede para dizer quais são os números, quais são os critérios. Notem que aqui ele mostra essa caixinha de diálogo aqui, que essa legenda, para que eu tenha noção do que eu esteja fazendo. Número 1. Então eu posso selecionar, eu quero somar estes intervalos aqui. Então é muito fácil, não precisa nem eu digitar ali de C5 a G5. É só eu selecionar aqui e arrastar que ele vai fazer essa soma. Posso apertar o Enter, que automaticamente ele fecha o parênteses para mim. Ou então eu posso fechar o parênteses, para não esquecer disso. E notem que esse intervalo ele deixou aí em azul. E aqui também ficou em azul. Vamos apertar o Enter para ver o que acontece. 33. Agora, para eu não estar fazendo, utilizando esse recurso, toda vez, fazer aqui, digitar igual, soma, tá? Eu posso puxar aqui a nossa alça de preenchimento. E notem o que vai acontecer. Ele já adicionou, mas também bagunçou aqui a nossa formatação. Porque o que acontece? Quando você puxa a alça de preenchimento, você está copiando tudo. Todo o conteúdo da célula, suas formatações e tudo que estiver aí. Tanto formatação condicional, formatação de fonte, fórmulas, valores e etc. Nesse caso, quando nós estamos trabalhando com tabelas difíceis de fazer formatação, para que não atrapalhe toda essa formatação, todo esse trabalho, eu quero copiar somente a fórmula. Vamos desfazer isso aí, apertando o Ctrl Z, ou então utilizando aqui esse desfazer auto-preenchimento. Eu vou copiar usando o Ctrl C. Ctrl C, notem que ficou circulado. Agora eu posso vir aqui e selecionar. Venho aqui no grupo área de transferência e colar. Aqui tenho várias opções do que eu posso fazer com essa cópia. Posso colar comum, colar somente as fórmulas, fórmulas de formatação de números, manter formatação original, sem bordas, contar valores, só os valores, valores de formatação de número, valores de formatação original, formatação, colar vínculo, colar como imagem, colar vínculo da imagem. Então, é isso aqui que me interessa, somente as fórmulas. Então, clico aqui, ele cola somente as fórmulas e não bagunça em nada a minha tabela. Vamos ver como é que ficou aqui? Notem que ele já acrescentou aqui, o que era C5 e G5, quando eu puxei para baixo ficou C6, G6, C7, G7 e assim por diante. Agora eu lhe pergunto, por que que ele não manteve o C5 e G5? Isso eu já expliquei em outras videoaulas, só para refrescar a sua memória. Essas funções aí, elas não estão com aquele símbolo de cifrão, que é quando a gente trava, quando a gente dá uma referência. São referências relativas e referências absolutas. Não sei se você lembra. Referência relativa, quando a gente puxa essa referência, ele já acrescenta um número conforme a linha. Se a gente puxar para baixo, ele acrescenta o número. Se a gente puxar para cima, ele diminui. E se a gente puxar para o lado, ele aumenta o número de colunas. Para o lado direito, se puxar para o lado esquerdo, ele diminui aí a letra da coluna. Certo? Isso porque não se encontra travado. Nós não estamos usando o cifrão aqui na frente nem para travar a coluna e nem para travar a linha. Se usássemos isso, esses valores não seriam modificados. Correto? Função soma, facinho. Outra forma que eu tenho de usar a soma é fazer o seguinte. Posso selecionar esses valores, deixar aqui a nossa célula em branco, aonde vai entrar o valor da soma. Vamos aqui em fórmulas e vou usar autossoma. Notem que ele fez bem mais rápido e mais simples. No autossoma, ele não vai só somar também, como eu posso fazer outras coisas diferentes aqui. Eu posso tirar a média, contar números, procurar o máximo, procurar o mínimo e adicionar outras funções também que eu posso fazer utilizando essa função de autossoma.
ok? Então vamos deixar dessa forma aí, vamos passar para a nossa próxima função. Mas antes de passar para a nossa próxima função, eu vou renomear essa nossa planilha. Vamos colocar aqui soma, certo? E vamos alterar a cor também aqui, só para você relembrar. Cor da guia, vamos colocar o vermelho. Então vamos agora para outra função. Já fizemos aí a função soma, vamos procurar uma outra função. Uma função que você use bastante, por exemplo, função produto. Vamos trabalhar com a função produto que diz o quê? Multiplica todos os números dados como argumentos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nossa pesquisa de funções para a gente entender como é que funciona a função produto. Vamos voltar aqui, procurar aqui na nossa lista, função produto, potência, radianos, cosseno, notem aí que a gente não está encontrando aí a função produto pelo simples fato da função produto na versão 2010 ter sido aí modificada, ou seja, ter sido trocada pela função multi, certo? Então, essa função produto, em algumas versões você vai encontrar como produto, e outras versões você vai encontrar como multi, que é a multiplicação, como nesse caso aqui. Então vamos ver aqui essa multi. Olha o que diz aqui, produto, função produto. Notem aí que ele tem uma certa divergência entre o multi e o produto. Ali mostra a função multi, mas aqui está dizendo que a função é produto. Então, é um certo errinho aí do Microsoft Excel, que já fez essa modificação. Quando a gente clica no multi, já mostra aqui a função produto. Já modificou do multi para o produto. Então, vamos para a descrição. Este arquivo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função produto. A função produto multiplica todos os números especificados como argumentos e retorna o produto. Por exemplo, se as células A1 e A2 contiverem números, você poderá usar a fórmula produto A1 e A2 para multiplicar esses dois números juntos. A mesma operação também pode ser realizada usando o operador matemático de multiplicação. Por exemplo, A1 vezes A2. Ou seja, eu posso usar tanto o produto para multiplicar dois números ou três números, como eu posso utilizar o nosso operador matemático aí de multiplicação, que é o asterisco, certo? Aqui nós temos a sintaxe, produto, número 1, número 2 e etc. Aqui como é idêntico à função soma. A função soma também a gente pode utilizar o operador matemático de adição, que é o mais. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso Excel. Vamos fazer o seguinte, já que nós já temos uma tabela, vamos selecionar aqui toda a tabela, clicando aqui nessa diagonal, ele seleciona toda a tabela. Vamos dar aqui o Ctrl C para copiar essa tabela, certo? Vamos aqui na Plan 2 e dar o Ctrl V, ele vai colar. Eu poderia fazer muito bem isso clicando aqui, ó, mover ou copiar e fazer uma cópia dela, mas eu decidi mostrar dessa forma, que é para você ver outras maneiras aí de copiar uma planilha. Aqui na Plan 2, vamos dar um nome para ela de produto. Vou fazer uma cópia aqui dessa soma das notas usando aqui a alça de preenchimento. Quando eu puxar, ele também puxa a formatação e fica tudo ok aí. Notem que aqui ele já adicionou aqui algumas coisas, mas eu vou apagar esses conteúdos e vou colocar aqui produto das notas. Aqui idem a soma. Então vamos usar o sinal de igualdade, certo? Vamos usar aqui o produto. Abro parênteses e vou selecionar o que eu quero multiplicar. Seleciono os valores, fecho parênteses e aperto Enter. Notem que aí ele deu o valor 10.800. O mesmo resultado eu poderia ter fazendo isso aqui, ó. Abro o sinal de igualdade, clico no primeiro número,
sinal de multiplicação, segundo número, sinal de multiplicação, terceiro, multiplica, multiplica e etc. Os mesmos 10.800 que eu tive obtendo aí, fazendo a multiplicação, utilizando a função produto. Mas tem casos que eu posso utilizar o operador matemático quando os números forem poucos, mas quando for uma tabela muito grande de números, que eu tiver que tirar esse produto desses vários números, eu não vou perder tempo clicando em um por um, procurando a referência. Simplesmente eu vou utilizar da função produto. Eu posso fazer o seguinte também, eu posso utilizar aqui do nosso assistente de inserir função. Inserir função, está aqui ó, a categoria matemática e trigonometria, vamos procurar a função produto. Aqui está a função produto, que já dá aqui a referência, eu posso até pegar ajuda sobre essa função também, por aqui, pelo meu assistente, que ele vai me levar aqui para a nossa ajuda do Excel também. Vamos clicar em OK. Ele me pergunta onde está o número 1. Eu posso simplesmente clicar aqui e selecionar todos esses valores aqui. Vamos apertar o Enter, que ele vai mostrar aí e vai dar o resultado dessa multiplicação. Vamos mudar aqui. Esse até aqui. Pronto. Notem aqui que ele já dá o 10.800. Mas eu posso colocar de número em número também. Seleciono o primeiro, vamos no número 2, seleciono o segundo, número 3, seleciono o terceiro, o quarto e o quinto número, 10.800. Ele retorna da mesma forma. Vamos dar OK? Para ver como é que fica. Notem como ficou aí, ó. Produto de C5, ponto e vírgula, D5, E5, F5 e G5. Certo? Ele colocou ponto e vírgula para especificar os números separadamente. Mas se eu quiser juntar tudo em um só intervalo, como o início é C5 e o final é G5, coloco somente os 2 pontos aqui que ele já identifica esse intervalo. Certo? Outra forma de fazer este cálculo de produto é utilizando a nossa boa e velha autossoma. Mas só que notem que aqui eu não posso fazer uma seleção contínua e deixar essa célula em branco, porque ele vai pegar esses valores da soma das notas e multiplicar também. Mas nesse caso, ele não vai entrar aqui no nosso critério. Então, o que podemos fazer é utilizar uma função, aliás, uma função aí de seleção contínua e descontínua. Seleciono aqui continuamente, seguro a tecla Ctrl e vou selecionar aqui. Notem que eu pulei essa coluna que não me interessa. E vou utilizar aqui da autossoma. Vamos ver se tem produto aqui. Soma, média, contar números, mínimo e máximo. Não tem. Então, vamos procurar aqui produto. Vamos encontrar, aqui está o produto e OK. Notem aí que ele pediu novamente os argumentos da função, vamos dar OK. Pronto. Notem aí que ele fez, utilizando o assistente, ele fez a multiplicação de todos os valores e colocou aqui em cima, certo? Então, essa função, fazer dessa forma aí, utilizando o autossoma, não sai tão correto como nós esperávamos. Então, vamos usar a função produto. Aqui abrir o parêntese, vamos utilizar aqui, Enter. Agora, notem que eu tenho que prestar atenção, quando a minha célula estiver formatada, vamos utilizar aquele outro recurso, Ctrl C, seleciono as células, venho aqui, página inicial, colar, vamos colar somente as fórmulas. Certo, notem que ficou tudo OK, sem bagunçar a nossa formatação. Então, agora vamos para outra função matemática. Bom, a outra função matemática é o soma-se. Vamos pegar essa tabela aqui, vamos copiar, Ctrl C, vamos para outra planilha, vamos colar. Aqui eu vou inserir uma coluna. E a essa coluna, notem que ele já herdou as configurações da coluna à esquerda. Vamos colocar aqui, vamos mesclar também, para ficar tudo OK. Vamos colocar série do aluno. Vamos quebrar texto automaticamente. Vamos colocar aqui
primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, primeiro e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos colocar só primeiro, segundo e terceiro para facilitar as coisas aqui. Vamos centralizar. Agora vamos criar aqui embaixo uma outra tabela logo após que eu explicar para vocês. Então, a nossa função que nós vamos trabalhar agora é a função soma-se. Antes vamos aí estudar a função soma-se, indo lá na ajuda que está aberta aqui já. Então vamos voltar para as funções matemáticas. Aqui está, a função soma-se. Adiciona células especificadas por um determinado critério. Vamos clicar aqui e diz o seguinte: use a função soma-se para somar os valores em um intervalo que atenda aos critérios que você especificar. Por exemplo, suponha que em uma coluna que contém números você deseja somar apenas os valores maiores que 5. É possível usar a seguinte fórmula. Então aí nós temos aí, soma-se B2, B25 maior que 5. Então isso aí só vai somar os valores que sejam maiores que 5. Vamos voltar para cá. Vamos ver como é que se utiliza esse soma-se. Mas antes vamos inserir mais uma coluna aqui. Essa coluna vou especificar aqui como idade do aluno. Certo? Vamos colocar aqui algumas idades: 15, 14, 18, 14, 15, 16, 20, 21, 18, 19, 15 e 12. Certo? Está meio fora de ordem aqui, os alunos primeiro, segundo, mas não tem problema. Somente para aprendizado, para você entender isso aí, como é que funciona isso aí. Vamos fazer aqui, colocar aqui alguns valores aqui. Soma dos alunos, certo? Vamos colocar aqui. Aliás, soma de nota. Soma a nota dos alunos, certo? Alunos do primeiro. Alunos do segundo. Alunos do terceiro. Alunos maiores de 18. Alunos menores de 18. Vamos colocar aqui mais uma coluna. Vamos mesclar, vamos colocar aqui o sexo do aluno. João, masculino. Maria, feminino. Pedro, masculino. Paulo, Joaquim, feminino, masculino, masculino e masculino. Vamos colocar aqui soma das notas dos homens. Soma das notas das mulheres. Vamos colocar aqui soma da idade dos homens. Soma da idade das mulheres. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos colocar algumas bordas que a gente possa utilizar essa função soma-se. Tudo que tem si
depende de uma determinada condição, porque se é uma condição, essa função se nós vamos aprender em funções lógicas, mais lá à frente você vai entender direitinho a função se, mas o soma se ele depende de uma condição, certo? Vamos aqui soma das notas dos alunos, somar todas as notas dos alunos. Nós vamos fazer o seguinte, então vamos usar aqui ainda a função soma, abro aqui e vou selecionar todas as notas desses alunos aqui, que vai ser nesse intervalo. Aperto Enter, 430. Agora eu quero somar somente as notas dos alunos do primeiro. Como é que eu iria fazer isso? Eu iria fazer isso aqui, soma. Onde é que tem primeiro? Vamos somar essas notas aqui. Vamos somar essa outra nota aqui. Espera aí, mas você deve estar se perguntando aí, né? Professor, não tem outra maneira de fazer isso? E se mudarem esses critérios aqui? Esses dados continuam aqui, mas e aí? Vai ser dessa forma mesmo, usando a função soma? Não tem outra forma de eu fazer isso? É aí que vai entrar, meu amigo, a função soma-se. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Vamos lá, função soma-se. Certo? Intervalo, critérios, intervalo da soma. Nota aqui que ele já mostra a sintaxe. Intervalo, critérios, intervalo da soma. Vamos ver lá a função soma-se antes de começar a trabalhar com ela. Olha aqui, nós temos aqui esse modelo aqui e o critério. Intervalo, critérios e o intervalo que vai ser somado, certo? Qual será o intervalo que eu vou procurar? No caso, a gente está procurando aí os alunos do primeiro. Onde é que eu vou procurar, onde é que eu vou olhar primeiro para encontrar esses alunos do primeiro? Está meio redundante, mas é isso aí mesmo, tá? Então, vamos procurar aqui. Para qual coluna eu vou procurar? Para saber se o aluno é do primeiro, do segundo ou do terceiro. É aqui. Então, vou selecionar esta coluna toda. É neste intervalo que eu vou olhar, que eu vou procurar a qual série esse aluno pertence, se é no primeiro, segundo ou terceiro. Então, esse primeiro intervalo, preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. Esse primeiro intervalo do soma-se é aonde você vai olhar para procurar o critério que vai ser pesquisado, certo? Então, eu vou olhar para cá. Então, é aqui que eu vou selecionar. Esse é o intervalo para o qual eu vou olhar para procurar esse critério. Selecionei o intervalo, ponto e vírgula. Agora, ele está pedindo o quê? Critérios. Quais são os critérios? O que ele está dizendo? Alunos do primeiro. Então, o critério aqui será primeiro. Não vou colocar alunos do primeiro, senão ele não vai localizar. Tem que colocar conforme se encontra o texto aqui. Primeiro. Primeiro. Mas notem aí, preste atenção, para um erro que muita gente comete quando vai se referir a critérios com texto. Os critérios que se referem a texto têm sempre que vir precedidos aí, ou seja, tem sempre que estar entre aspas, porque nós estamos nos referindo a um texto. Se você coloca primeiro ali sem texto, sem aspas, isso vai significar que você está se referindo a uma referência já estabelecida, a um intervalo de células nomeado. Isso nós vamos aprender mais lá na frente, vou explicar para você. Então vamos lá, abre aspas, aspas duplas, sempre lembrando. Primeiro, fecha aspas, esse é o critério. Porque esse é o critério que eu vou procurar. Está procurando os alunos do primeiro, aqui tem o primeiro, segundo e terceiro. Então, vou olhar, é porque é primeiro, primeiro, primeiro. Então, critério é primeiro. Agora, me pergunta, qual o intervalo da soma? O que eu quero somar? Aqui está pedindo soma de notas, certo? Soma a nota dos alunos. Então, onde é que estão as notas desses alunos? As notas desses alunos estão aqui, ó, soma das notas dos alunos. Então, este será o intervalo da soma. Certo? Então, já coloquei aí todos os intervalos, tudo que era. Note que esse intervalo de soma ele é opcional. Eu poderia fazer aqui utilizando somente essa planilha, essa matriz aqui, selecionando esses valores. Mas aqui eu tenho intervalo de soma. E o que vai somar outra coisa de acordo com outro critério que está em outra seleção diferente. Vamos fechar aqui, apertar o Enter. Notem aí que deu o valor 227, que é o valor da soma dos alunos do primeiro. Vamos fazer a mesma coisa com os alunos do segundo.
soma-se, abre parênteses, intervalo. Qual o intervalo que eu vou olhar para procurar esse critério segundo? É para cá que eu vou olhar. Aqui que eu vou olhar primeiramente para saber se o aluno é primeiro, segundo, terceiro. Seleciono o intervalo, ponto e vírgula. Qual o critério? Segundo, entre aspas sempre. Não esqueça, eu vou falar, todas as vezes que eu fizer isso aqui, eu vou falar para fixar aí na sua cabeça. Qual o intervalo que eu vou somar? Vou somar aqui, o intervalo dessas notas. Pronto e Enter. Alunos do terceiro. Vamos lá. Igual. Soma-se. Qual o intervalo que eu vou olhar? Aqui que eu vou procurar. Se é primeiro, segundo ou terceiro. Qual é o critério? Terceiro. Fecha aspas. Sempre entre aspas. Ponto e vírgula. Onde é o intervalo que eu vou procurar para somar? É este o intervalo. Fecha parênteses e manda ver. 111. Agora notem, aqui nós já fizemos todas as modificações. Notem o que acontece se eu modificar algum valor aqui. Por exemplo, onde está segundo, preste atenção nesses valores aqui. 227, 92 e 111. Vamos mudar aqui esse cara para terceiro. Notem que os valores aqui também mudaram automaticamente. Vamos colocar esse aqui para terceiro também. Também mudou. Essa soma foi feita de acordo com o critério que está aqui na série do aluno. Por isso que a soma se soma de acordo com determinado critério. E agora, professor, como é que eu vou fazer para somar esses alunos maiores de 18? E os alunos menores de 18 anos? Então vamos lá, pelo menos soma-se. Aonde é que eu vou olhar para saber se o aluno é maior ou menor que 18? Eu vou olhar para cá, para essa coluna da idade do aluno aqui, vou selecionar. E agora, qual será o critério? Como é que eu vou escrever esse critério? Lembra lá dos operadores? Aqueles nossos operadores, maior que e menor que? Alunos maiores de 18. Eu posso colocar aqui maior que 18. Preste atenção que isso aí vai induzir a um erro que eu vou explicar para você lá na frente, porque você tem que pensar logicamente. Maior de 18, certo? Coloco aí maior que 18, entre aspas também, mas você fala, mas espera aí, não é texto. O 18 ali não está como texto. Tá certo, não está como texto, mas nesse caso, que nós vamos usar operadores e números, vai ter que colocar aí, entre aspas, esses critérios. Qual é o intervalo que eu quero somar? É a nota. Então, vamos aqui na nota. Esse é o intervalo de soma. Fecho e mando ver. 105. Alunos menores de 18. Vamos lá. Soma-se. Abre parênteses. Qual é o intervalo que eu vou olhar? Para cá. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Agora é menor de 18. Menor que 18. Fecha aspas. Qual é o intervalo de soma? É este intervalo. Agora prestem atenção numa coisa. Vamos fazer uma simples linha aqui. 18. Vamos colocar o 18 aqui. Vou tentar inserir uma forma usando uma seta. Só para explicar um conceito para vocês aqui rapidinho. Vamos usar uma outra seta agora, indicando os números para cá. Quando eu me referi a números maiores que 18, eu peguei 18,1, 18,2, 18,3, certo? Mas como a idade não tem número quebrado, não tem número decimal. Então é 18, 19, 20. Quando eu estou me referindo aos números maiores que 18, o 18 não entra nesse critério. Porque eu estou pedindo números maiores que o 18. O 18 não é maior que 18. Ele é igual a 18. Então, esse critério vai pegar somente do 19 para cima. 19 até o infinito, porque eu estou dizendo maior que 18. Quando eu me refiro a números menores que o 18, eu estou me referindo ao 17, 16, 15 e assim infinitamente. Mas eu pergunto para você, e aí? Onde é que entra aqui o nosso 18? O nosso 18 vai ficar fora.
Nosso 18 vai ficar fora dessa contagem. Vocês querem ver só? Vamos verificar. Notem aqui que a soma dos alunos maiores que 18 deu 105. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui por seleção, que a gente vai dar o nosso resultado aqui embaixo. Vamos ver se ele está dando aqui, marcar para dar soma. Certo, está dando a soma aqui. Vamos pegar aqui. Esse aluno aqui tem 18, vou segurar o Ctrl. Aliás, 18 não entra, lembra que não entra? Então vamos entrar aqui com 20, que é maior de 18, entra naquele critério. 21, 18 não entra, lembra que 18 não entra. 19 entra porque é maior que 18. E vamos ver se tem mais algum aqui maior que 18. Nós temos o 20, 21 e 19. Não tem nenhum maior que 18 aqui. Então vamos ver. Quanto que deu a soma aqui? A média deu 35, contagem 3 e soma 105. Ele deu uma soma aí. Ou seja, praticamente aí o 18 não entra. Como é que a gente vai fazer para que o 18 entre nessa contagem? Deu 105, certinho aqui. O 18 não entrou. Como é que eu faço para o 18 entrar? É só eu adicionar aqui no nosso critério maior ou igual. Aí o 18 entra, ele vai ser incluído nessa contagem. Porque ele vai passar a contar a partir dos números do valor 18 em diante. O que for igual ou maior que 18, ele entra. Então, notem aí que até mudou aqui de 105 para 181. Aqui vai continuar o mesmo, porque menores de 18, então vai ser 17 e etc. Presta bastante atenção nessas questões de lógica. É isso que você vai ter que analisar quando você for construir uma fórmula. Se o número está incluído ou não nesse critério. Isso é muito importante você prestar atenção aí nessa questão. Soma da nota dos homens. Aqui nós vamos usar o critério aqui do sexo, masculino ou feminino. Soma-se. Abre parênteses, o intervalo que eu vou olhar para saber se é homem ou mulher é aqui. Masculino e feminino. Qual vai ser o critério? Abre parênteses, homem. É isso? Errado, não é homem, porque eu não escrevi homem ali. Eu usei o critério MASC. Então, vou ter que digitar aqui como está ali, MASC. Se não tiver igual ao que se encontra aqui, ele não vai somar nada, porque ele não vai encontrar esse critério homem, porque não tenho nenhum critério chamado homem aqui. Tenho o critério, me referir aos homens como MASC. Coloquei o critério, ponto e vírgula. Qual a soma que eu vou ter que fazer aqui? Soma das notas. Certo, soma das notas das mulheres. Vamos lá, soma-se, abre parênteses, qual o intervalo que eu vou olhar? Para procurar se é homem ou mulher. Aqui, ponto e vírgula. Qual é o critério? Notem que o critério para mulher é FEM. Então vamos, abre parênteses, abre aspas, perdão, FEM, entre aspas, ponto e vírgula. Qual o intervalo que eu vou somar? É aqui, eu quero a soma dessas notas. Então fecha parênteses e manda ver, deu 155. Agora notem que eu estou pedindo aqui a soma da idade dos homens. Agora, seguindo o mesmo critério, tá? Soma. Se. Aonde eu vou olhar se é homem ou se é mulher? Aqui, eu vou olhar para cá. Aqui que eu vou olhar. Ele está pedindo primeiro a soma da idade dos homens. O critério que eu vou procurar é MASC, porque homem está aqui MASC. Qual o intervalo da soma? Notem que ele não está pedindo soma das notas mais, ele está pedindo soma da idade. Então, o intervalo que eu vou somar é esse aqui, a idade. E Enter, ele me mostra a soma da idade dos homens é igual a 126. Soma da idade das mulheres, a mesma coisa, soma-se, abre parênteses, o intervalo que eu vou olhar para ver se é homem ou mulher, aqui. O critério que eu vou procurar por mulher é FEM. Abre e fecha aspas, coloco com o critério dentro. Ponto e vírgula para o próximo critério. O intervalo que eu vou somar é esse, porque eu vou somar as idades. Fecha parênteses, manda ver, 71. Vamos fazer aqui uma soma das notas menores que 5. Aí já entra outro critério. Soma-se. Qual intervalo? Esse intervalo de notas todinho aqui.
Eu vou procurar, pedir para ele somar só as notas menores que 5. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Menor que 5. Fecha aspas. Notem que esse critério aqui, intervalo da soma, não vou utilizar nesse caso, porque o intervalo da soma já é esse próprio intervalo qual eu vou procurar. Notem que o intervalo de soma é opcional, então nesse caso eu posso deixar ele de fora. Fecha parênteses. Pronto, soma das notas menores que 5 é igual a 16. Vamos colocar aqui, soma das notas maiores que 7. Soma-se o intervalo ao qual eu vou procurar as notas maiores que 7 para somar é esse intervalo. Ponto e vírgula, o critério é, vamos colocar aqui entre aspas, maior que 7. Lembre-se sempre que o 7 não entra nesse critério, porque é maior que 7. Pedir as notas maiores que 7, não maior ou igual a 7. Se eu quiser que o 7 entre, aqui eu vou colocar aqui, aliás, menor ou igual, aqui está menor, né? Não confunda aí menor com maior, como eu fiz aqui. Maior ou igual a 7, 324. Vamos tirar o igual para ver se muda. 282. Viram como um pequeno detalhe muda tudo aí? Então vamos colocar aqui mais uma borda. Então nós construímos aí, vamos colocar aqui o nome. Soma-se. Bom, para finalizar, vamos pegar aqui uma outra planilha. Vamos usar algumas outras funções simples de matemática e trigonometria para a gente saber utilizar. Por exemplo, vamos ver aqui, arredondar para baixo, arredondar para cima. Eu posso pegar um número aqui, 2,3356, um número decimal. Vamos pegar aqui outro número, 6,8956. O arredondar para cima, eu posso pegar esse número aqui, arredondar para cima. Aqui ele pede qual é o número, onde é que está o número? O número é este. Primeiro critério pede o número. Ponto e vírgula. O número de dígitos, qual é a quantidade de dígitos que eu quero que ele me mostre aqui nesse arredondamento? O que é arredondamento? É tirar essa quantidade de decimais aqui e aumentar o número a uma certa quantidade de casas decimais. Eu quero um dígito apenas. Então vamos fechar. Notem que ficou 2,4. O arredondar para baixo é a mesma coisa, só que ele vai arredondar, fazer um arredondamento para baixo. O número é este. Número de dígitos, eu quero 2 dígitos nesse caso. 6,89. Ele não aumentou o número. A partir do número 5, ele já era para ele colocar um outro valor aqui e aumentar totalmente. Nesse caso, vamos tirar aqui, vamos colocar uma casa decimal, continua 6,8. Vamos deixar 0, ele vai deixar um número inteiro completamente, ficou 6. Essa função de arredondamento. Vamos ver outra função aqui, matemática e trigonometria, cosseno, ímpar, matriz. Matriz, por exemplo, para quem lembra de matriz, vamos colocar aqui alguns números em matriz aqui. 6, 7, 9, menos 1, 2 e 3. Vamos selecionar esses valores aqui, estão em formato de matriz. Vamos colocar aqui, usar a função determinante da matriz, retorna determinante de uma matriz, certo? Qual é a matriz? A matriz está aqui. Então, para você que está estudando matemática aí no ensino médio, está aqui fácil encontrar a determinante de uma matriz, utilizando uma fórmula do Excel, uma função do Excel. Vamos ver outra. Potência, vamos ver como é que funciona a função potência. Potência. Eu posso usar também valores constantes aqui sem estar buscando referências em outros lugares, certo? Por exemplo, o número 8. Eu quero saber 8 elevado à quarta potência, como é que fica, qual é o valor? Qual é a potência? 4. 8 elevado à quarta igual a 4.096, certo? Função potência é muito fácil de usar. Assim como você tem a potência, você tem a função raiz também. Igual raiz. Quero encontrar a raiz de um número.
Qual é o número que eu quero encontrar a raiz? Vou colocar uma constante aqui, 144. Qual a raiz de 144? É 12. Qual a raiz de 9? É 3. E assim por diante. Vamos ver outra função. Produto, radiano, seno, subtotal, teto, truncamento. Então é isso aí. Essas são as funções de matemática e trigonometria que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar aí no nosso Excel. As outras funções, se você quiser aprender, é muito fácil. É só ir aqui no nossa ajuda. Vamos ver aqui a função. Vamos ver outra função. Função radianos. Notem que aqui é só olhar, colocar o ângulo que você quer aqui, que ele retorna o radiano desse ângulo. Aqui nós temos até um exemplo. Radiano de 270 graus como radiano, 4,712,389 ou 3π sobre 2 radianos. Certo? Então é muito fácil, é só você olhar as ajudas da função. Creio que essa nossa videoaula aqui já deu. Creio que você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, você vai salvar essas tabelas aqui, tanto de produto, soma e soma-se, que são as funções principais desse grupo de matemática e trigonometria. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Para ficar registrado aqui, você também vai salvar aí como aula 4. Certo? Então é isso aí. Creio que você deve ter aprendido bastante nessa aula de hoje. Temos muita função para aprender aí. Nós temos funções de pesquisa e referência, de data e hora, de texto, de lógica e funções financeiras para aprender, além dessas outras funções. Vou pegar e destacar aqui algumas dessas funções mais utilizadas para você aprender e vamos trabalhar em cima dessas funções. Então é isso aí, um abraço para todos. Fiquem com Deus, que o Senhor acompanhe a todos vocês nesse caminho de aprendizado. Bye, bye.